Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui com o nosso programa Vera Cruz em Ação, com transmissão através da TV Sol e também de todos os nossos canais de comunicação. O nosso canal do YouTube, estamos também no Instagram e no Facebook. E se você ainda não está inscrito em nosso canal, vai lá, se inscreve, aciona as notificações e fica ligado em todas as informações do nosso Instituto Educacional Vera Cruz. E no nosso programa de hoje, você não pode perder, vamos conversar com nossos professores sobre educação inclusiva. Tema bastante importante, você está convidado, não sai daí. Instituto Educacional Vera Cruz, quer mudar? Vem pra cá. E hoje vamos conversar com nossos professores do Instituto Educacional Vera Cruz, hoje com Diego Cabral, que é especialista em educação inclusiva. Vamos também conversar com Maírla Clécia, psicopedagoga, e também com nossa professora Marta Verônica, que é especialista em Libras, linguagem de sinais. Sejam bem-vindos, professores, ao nosso programa Vera Cruz em Ação. Vamos conversar hoje com um tema muito importante e muito discutido em toda a sociedade. E aí eu já vou lançar a primeira pergunta, para o nosso professor Diogo. Primeiro, professor, se apresenta para os nossos telespectadores, para todo o nosso corpo que acompanha o nosso programa Vera Cruz em Ação. E eu já lhe deixo com a pergunta. Diogo, o que é educação inclusiva? O que realmente é essa temática tão importante? Olá, telespectadores. Olá, família Vera Cruz. Olá, Anderson. Olá, professoras. Então, Anderson, educação inclusiva é um processo, como a gente pode dizer, um processo social, onde a criança com deficiência, o aluno com deficiência, tem esse direito de chegar mais próximo possível do ensino normal, que não existe nenhuma outra diferença para aquele aluno com deficiência. Então, a educação inclusiva é isso, onde a sala de aula, esse processo vai acontecer para todas as crianças, os com deficiência e os sem deficiência, mas que todo esse processo seja envolvido para que essa criança com deficiência ou o nosso aluno Vera Cruz chegue o mais próximo do ensino regular normal. Isso é educação inclusiva. Professora Maírla, e o que a psicopedagogia traz como conceito dessa educação inclusiva? Tem várias definições ou não? Realmente é isso mesmo, educação inclusiva? Olá, caros colegas, olá pessoal. Justamente como o nosso professor Diego falou, a educação inclusiva é uma educação de cidadania global. Ela é plena, ela é livre de preconceitos, Ela reconhece e valoriza as diferenças, onde todos têm o direito de escolarização. E fazer parte do processo. Exatamente. Professora Verônica, e aí o que a pedagogia está trazendo de informação sobre esse conceito tão importante que é a educação inclusiva? Caros colegas, o importante é que hoje a pedagogia, a gente sabe a questão da inclusão, somente na escola e na escola Vera Cruz, de você poder fazer trabalhos, planejar, o seu planejamento, mas já pensando no seu aluno, na necessidade que ele precisa, Então, se no caso da Libras, se tiver um aluno que é surdo e ele precisa de um auxílio da Libras, você ter aquele auxílio para ele. E ao mesmo tempo as crianças que com qualquer outra deficiência, E a Vera Cruz, o Vera Cruz, ele está preocupado com isso. E nós, professores, também, Porque já fica em nós essa vontade de incluir.
como a professora estava falando, ela deu um exemplo prático do que o Veracruz faz em inclusão. O Veracruz trouxe a linguagem de códigos de sinais para dentro da escola e não para o aluno com deficiência. Todos os alunos do Veracruz, eles partem para aprender a Libras. Então, se, no caso, o Veracruz estivesse ofertando a disciplina de Libras para o aluno com surdez ou surdo, isso não era inclusão. Agora, como o Veracruz coloca a Libras para todos os alunos da instituição, isso é uma educação inclusiva, porque não está só no público, e sim um todo. Então, todo mundo participa daquele processo de educação, onde o aluno com deficiência está igual com o aluno sem deficiência, onde o aluno sem deficiência está de igual para o aluno com deficiência. Então, isso é educação inclusiva na prática. Quando a gente faz diferente, isso não é educação inclusiva. Deixa de ser. Professor Diego, professor Diego, quais são as séries que você está trabalhando no nosso instituto? No Instituto Educacional Veracruz, eu estou desde o ensino fundamental 1, né, que é o 4º ano, até o fundamental 2, até o 8º ano, nos anos finais. E você já vê, professor, a prática desses conceitos na série já? Sim, além da Libras, como foi mencionado, nós temos alunos com outras deficiências, como a deficiência física, que participam do processo dentro da sala de aula normal, onde a gente nota e vê os alunos do Colégio Veracruz ajudando, participando do processo de educação, colaborando com essa criança e essa criança também colaborando com as outras. Então, o processo de educação permeia desde a educação, vamos dizer, regular, incluindo a educação especial, que é a educação que o professor, quando ele tem uma habilidade, por exemplo, como a Libras, se ele tiver, melhor ainda que ele vai expor isso para dentro da sala de aula de uma maneira mais segura. E aí, no caso do que a gente tem como aluno com deficiência física, dentro da sala de aula regular. Então, isso é muito importante. A gente vê que não só a Libras, né, todas as outras oportunidades do Veracruz abraça toda essa educação inclusiva. Isso, professor. Professora Maíla, qual o papel, qual a importância da escola dentro da educação inclusiva? Você, como psicopedagoga, né, tem gabarito para nos apresentar isso. Qual a importância da escola neste momento? O papel da escola na educação inclusiva é inserir todos os alunos, né, especialmente os com deficiência, né, seja a deficiência física, a deficiência intelectual, alunos também com altas habilidades, né, e também os alunos com transtornos do espectro autista, os alunos com autismo, né. Então, o papel da escola é esse, é inserir os alunos com deficiência e também, né, proporcionar que os alunos com deficiência e sem deficiência, eles convivam juntos e aprendam juntos, né? Papel da escola também realizar as adaptações necessárias para que todos tenham seu direito à educação garantido. Muito bem. Professora, quais são as séries que a senhora está trabalhando no nosso instituto? Atualmente eu estou lecionando no 3º ano dos anos iniciais. E a senhora enxerga essas práticas dentro do nosso Instituto Veracruz? Sim, com certeza, né? Em outros anos, que já trabalhei na instituição há alguns anos, né, já tive alunos com deficiência física, já tive alunos com deficiência intelectual, né? E a escola vem sempre buscando o melhor para esses alunos, de acordo com as nossas possibilidades, né? Professora Verônica, quais são os princípios de educação inclusiva? E quais são as áreas, quais são as séries da nossa escola que a senhora trabalha? Os princípios, né, da educação inclusiva é que toda criança ela tem direito ao ensino, né? Toda ela, não importa se a criança... Eu acho que não é à toa que o tema seria inclusivo, né? É bem propício a isso. Justamente. E toda criança, ela aprende, entendeu? Toda criança aprende. Agora, o como fazer é que você vai ver meios, né, para que essa criança consiga aprender, porque também toda criança ela tem ela é singular, né? Ela tem a gente fala questão de maturação, né? Porque nem toda criança eles vão aprender iguais, né? Mas ele aprende. Cada um tem seu tempo, né, Cada um tem seu tempo, isso mesmo, tá?
E a questão da turma que eu estou hoje atuando como professora é o 2º ano, né, do ensino fundamental 1. E na minha sala tem uma criança autista, né? E procuro sempre estar colocando coisas que eu sei que meu aluno não vai, acompanhar como outra criança que não tem o autismo, mas mesmo assim eu tento incluir ele todo dia com atividades voltadas para ele. E eu percebo no nosso dia a dia que ele vai aprendendo com as outras, entendeu? Então a questão da inclusão é isso, porque às vezes anteriormente a criança ela ficava numa escola que ficava segregada, né? Com outras crianças com deficiência. E quando você coloca ela na escola regular, ela começa a observar como o outro se comporta. E ali ela vai aprendendo. Por isso que é bom a inclusão, né? Porque ela se sente parte também. Isso. Professora Maíla, acho que o mais bonito que a gente identifica, e fica claro isso no Instituto Educacional Vera Cruz, é essa interação entre as crianças. Essa interação exerce um papel importante na educação? Sim, com certeza, Anderson, né? Porque na educação inclusiva, todo mundo sai ganhando. Não tem A ou B que vai ganhar mais. Então, a criança com deficiência, ela ganha porque ela aprende, ela vai se socializar com outras crianças. A criança dita da escola regular, ela vai aprender também a respeitar as diferenças, né, com o aluno que está com a deficiência na sala de aula. Os pais ganham, a comunidade escolar ganha. Então, no geral, todos saem ganhando quando se fala de educação inclusiva. Professor Diego, a gente fala muito sobre educação inclusiva, depois traz algumas palavras, educação especiais. Há alguma diferença, professor, entre educação inclusiva, especial, né, essas nomenclaturas usadas? Sim, Anderson. Educação especial, esse termo quase não é usado, né, pessoal? Então, por quê? Para mim... Mais uma lição, né? Então, olha, mais um ensinamento que o porque Instituto toda Educacional pessoa traz, ela é né? especial, depende de quem está dizendo ela como especial. Maírla, por exemplo, pode ser especial para mim. Ou a sua mãe, ou a mãe de quem está em casa agora é especial. Então, por que eu vou dizer? Especiais, pelo menos para algumas pessoas. Por que a né? gente vai usar esse termo para uma pessoa com deficiência? Isso. A gente tem que quebrar o estigma de achar que falar de deficiente é diminuir. Não, a gente tem que dizer que é uma pessoa com deficiência e valorizar a deficiência daquela pessoa, no caso de um aluno. Então, um aluno com deficiência, por que não fazer uma atividade no chão se a criança é cadeirante, na mesma altura de todo mundo? Então, aí essa educação, ela passa a ser inclusiva. Então, esse termo, ele meio que não é mais usado. Ele meio que não é, né? Ele não é usado. Então, a educação inclusiva é o termo correto. A educação especial não existe. A educação voltada para uma especificidade da criança é diferente de uma educação especial. Eu tenho um aluno com autismo na sala de aula. A gente sabe que é provado cientificamente que todo aluno, Vera Cruz pode ter hoje 12 alunos com autismo. É um exemplo. Todos os 12 serão diferentes. Eles todos 12 são diferentes. Eles têm uma especificidade, que a gente chama a palavra especificidade. Então, assim mesmo, as pessoas com deficiência, ela tem sua especificidade. Então, um caso bem simples, eu ouvi uma frase aí, Teresa Mantoan, que é da maior referência em educação inclusiva, né, no Brasil, na América. Ela fala que a educação inclusiva tem uma palavra que não pode ser desassociado dela. Inclusive, quando você perguntou qual era um dos grandes ensinamentos aí da escola, qual era o papel, era transformar a escola com empatia. Não se fala em educação inclusiva se não tiver empatia. E o que é empatia? É você olhar para o outro, ver que o outro precisa de uma ajuda, por exemplo, se colocar no lugar do outro e tentar fazer do mesmo jeito. Então, a gente vê isso muito na prática quando tem os nossos alunos, como tem um aluno com deficiência física, quando eles sabem que o aluno precisa aguardar o estojinho e não consegue, eles já vão: professor, eu posso ajudar tal aluno? Então a gente já sabe que a empatia está sendo transformada dentro da escola. Então a empatia está sempre associada com a educação inclusiva. E aí, por exemplo, por que não o professor de artes, por exemplo,
fazer uma pintura se o aluno ele é deficiente físico do membro superior. Então ele não vai conseguir pintar. E, por exemplo, o aluno utiliza o que a gente chama de tecnologia assistiva, que é utilizar um adaptador para pintura com a boca. Então, por que não o professor de artes, cada um vai trazer o seu lápis e nós vamos fazer uma experiência diferente. Vamos nos colocar no lugar do fulano. E aí todos os alunos, em vez de pintar com a mãozinha, vão lá e pintam com a boca do mesmo jeito da outra criança. Então, a empatia está transformando esse ambiente. Então, a educação inclusiva, eu costumo dizer aqui aos profissionais, não sei se você é da área da educação, mas não tem o viés da educação inclusiva. Mas uma vez você entrou na educação inclusiva, você não sai mais dela, porque ela lhe contagia. Quando você faz pelo outro sem ser o dever do seu trabalho, você faz com empatia, você não sai mais da educação. Professor Diego, se colocar no lugar do outro é um dos pilares da educação inclusiva. O principal, fora das leis que a gente tem, a gente costuma dizer que estar no lugar do outro é o fundamental. Quando a gente se coloca com empatia, vê a educação inclusiva com empatia, aí você vai seguir... Não como exceção, né? Não, aí você vai seguir todos os princípios que tem, que é autonomia, direito, habilidades... Calma, já a gente chega nessas ferramentas, professor, porque eu quero te perguntar, já dentro da temática, claro, quem são os alunos de educação inclusiva? A gente fala muito do aluno autista, mas explica para o pessoal que está em casa. Que grupo é esse da educação inclusiva? Então, como a gente estava falando, né, dando esses exemplos, a professora utilizou ali, quem é o aluno da educação inclusiva? Se a Escola Vera Cruz, trazendo esse exemplo que foi dado no início, se a Escola Vera Cruz oferece Libras, ela está fazendo com que todo o seu alunado seja da educação inclusiva. Porque não existe um público específico da educação inclusiva. A educação inclusiva é de todo mundo. Dentro da educação inclusiva vai ter os alunos com deficiência. Então todos participam do processo. Todos participam do processo de educação. Tornando esse processo de educação para aquela pessoa com deficiência mais próximo da realidade dos outros. Então o processo de educação inclusiva é todo o aluno da escola, todo o professor. E eu costumo dizer... o processo de educação inclusiva vai do porteiro à merendeira ao professor, porque o bom dia daquela pessoa precisa ser olhado diferente para aquela criança que é autista. Talvez o bom dia dele não é bom dia com a mão, é bom dia dando um soquinho. Então o porteiro vai ter que dar o soquinho lá com a criança, porque a empatia dele olhando para aquela criança. Então a especificidade dela é aquela. Então ele já está se transformando, se colocando no lugar daquela criança. Ele está colocando em outras palavras, um olhar diferente. Verdade. Professora Maíla, então, toda a comunidade escolar tem que participar desse processo, não é isso? Sim, toda a comunidade escolar tem que participar, né? Como o Diego falou, desde o porteiro, né? Ao dar o bom dia ao seu aluno, um bom dia diferenciado, se colocando no lugar daquela criança, não somente para o aluno com deficiência, né, mas também para o aluno da nossa escola regular, né, onde muitas vezes vem com algum problema de casa, passou por alguma situação, então todos têm que ser tratados com essa empatia, com esse olhar diferente, desde o porteiro até a direção da escola, né, temos que incluir, temos que ter esse olhar diferente para os nossos alunos. E professora Marta, Libras como proposta de trabalho da educação inclusiva, é isso mesmo? Isso mesmo. Porque assim, a Libras, a gente sabe que são crianças, né, que são surdas e às vezes anteriormente não havia essa preocupação, né, de incluí-las. Às vezes ia para a escola, lá ela ficava, ia embora, mas o professor ficava falando, verbalizando tudo e ela não escutava. E hoje em dia, mesmo às vezes não tendo um especialista na sala, o professor, o pedagogo, ele já tem um outro olhar. Ele não escuta, mas ele vê. Porque o surdo, ele é visual. A comunicação dele é visual, né? Ele não vai estar te escutando, mas ele está vendo. E o que você fizer para ele que for visual, ele vai entender, entendeu? E eu achei assim muito interessante a escola Vera Cruz com essa parte da questão da Libra para todos os alunos, porque é uma forma de incluir, porque se ele também começar a entender e aprender a Libras, e o outro aluno que não é surdo, mas ele sabe, ele vai se comunicar.
É o que a gente fala, que às vezes é a falta da comunicação entre uma criança surda e uma criança ouvinte. É isso, porque se uma sabe a Libras e a outra não sabe, ela não vai ter como se comunicar. E vai ficar da mesma forma. Então, é interessante, muito interessante o que realmente a Escola Vera Cruz está fazendo aqui em Patos. E aí eu já deixo a senhora com a pergunta, continuando a sua ideia, né? O que é preciso realmente fazer para que aconteça a inclusão, né? Ferramentas a gente já sabe, conceitos a gente já tem, mas colocando isso na prática, né? O que realmente precisa se acontecer para que a inclusão aconteça, acontecer para a educação inclusiva aconteça. Um dos primeiros passos que a gente tem que dar, já está começando, é isso, né? É você dar oportunidade a essas crianças com uma deficiência a participar de uma escola regular. É a escola se preocupar com essas crianças, seus alunos, que além dela não estar sabendo, às vezes, tem alguma certa deficiência, ela buscar meios, né, para que essa criança se sinta fazendo parte daquela escola, né? É buscar também, como se diz assim, a gente sabe que tem leis, né, que colocam que a criança com deficiência, ela precisa de uma ajuda maior e tudo mais, e o olhar do professor, nós em sala de aula, né, a gente percebe, cada aluno, como o professor Diego colocou, né, que cada aluno tem sua especificidade, e no nosso dia a dia, a gente vai observando, e a partir dessa observação, a gente vai vendo o que realmente é adaptado a ele, e como ele vai aprendendo, e como eu falei anteriormente, a criança com deficiência, ela aprende muito com a outra criança que não tem a deficiência. É a socialização. Por isso que é importante a socialização. A socialização, justamente. Vou deixar para os três a pergunta, né, professores? E a família exerce também um papel importante dentro dessa educação inclusiva? E aí vocês... com certeza, vou falar para você, com certeza. Por quê? Porque a partir do momento que a gente está com um aluno dentro de sala de aula, ele chega na sala, né? Tem dia que ele está bem, tem dia que ele está meio triste, tem dia que ele está meio irritado. E essa comunicação com os pais é importante, porque às vezes o pai chega e fala, olha, hoje aconteceu isso com meu filho, e aí então ele está assim, então a gente já vai saber como... É também um portador de informação. Um portador de informação. E isso, como diz, a escola é uma via de mão dupla entre família e escola, né? Os pais têm que estar em contato com os professores na escola e ao mesmo tempo nós como professores com os pais. Por quê? Para buscar melhor, como que eu digo, um aprendizado para a criança e a própria socialização dele. Até porque, como o professor Diego falou, cada um tem a sua especificidade. Então, cada professor também tem que enxergar essa diferença, né, esse professor? Para poder escolher, seria isso? Escolher a ferramenta melhor para cada um aluno? Seria isso? Sim, Anderson. Só voltando um pouquinho o gancho da família, em especial, a gente precisa falar também do público do autista. Tem uma outra especificidade que é bem interessante dentro dos autistas, que envolve bem a família. Uma coisa que é bem particular do autista é a sua rotina. Então, a escola para ele vai ser uma rotina. Então, se a família não dá o retorno da rotina, do exercício, de fazer em casa, de saber que é uma continuidade, quando ele tem uma quebra, começa do zero. É incrível. A família tem que estar junto do processo de educação, principalmente dos autistas, porque para eles a rotina é fundamental. Para você ter ideia, a gente tem uma especificidade com eles que a gente mostra de novo a rotina. Tem família que faz os quadradinhos, prega no quarto, pega na parede. Então a família tem que ajudar para a criança começar a entender que eu faço isso, já fiz, olha, bota um xizinho, são métodos. A gente bota lá outro xizinho, já fiz isso, até a criança ir começando a entender que ele tem uma rotina. Não fez o exercício de casa, não ajudou, não quis fazer, a mãe não ligou, o pai não ligou, não teve alguém para ajudar, quebrou a rotina da criança. Volta para a escola, os professores são obrigados a começar do zero a educação. E aí um retrocesso. Aí há um retrocesso. Por isso que é fundamental, pais, mães, aqueles alunos autistas que a escola possui, que você que é mãe, a rotina da escola tem que ter a ajuda da família. Se não houver essa ajuda, o aluno é quem vai perder. Porque o aluno com autista, ele tem que ter uma rotina. Então, até mesmo a cadeira da escola
quando a gente muda de lugar o aluno autista, o seu local, para ele ali é outro mundo. O aluno com autista, ele tem essa limitação de querer seu espaço, de saber o que é seu jeitinho, a sua maneira. Não tem como uma Irla, que é a professora, chegar lá e dizer assim, vamos fazer o A diferente, o A é assim. Ela vai ensinar, vai usar os métodos para mostrar a ele a maneira de fazer o A corretamente, mas compreendendo o mundo que se encontra do aprendizado do aluno autista. Então, quebrou aquilo ali, é como voltar do zero. Então, o recado para quem está em casa, professor, né? E o que é complexo é ajudar. Que cada um tem o seu mundo Isso. ali, né? E aí, essa escolha dessa ferramenta vai fazer muita diferença. Isso. Então, o recado, né, que fica é a família principalmente. Então, é um elo. É uma via assim, ó, vai, recebe, eu te dou. É quase como andar. A família ensina a criança a andar, espera crescer e entrega na escola. O aluno da educação inclusiva recebe o aluno da educação inclusiva, vai dando os passos, norteando o conhecimento, trabalhando as potencialidades, as suas habilidades, aí devolve para a família para ela ajudar de volta e aí o aluno progredir no conhecimento. Só complementando essa questão da família, né? Hoje em dia as famílias elas buscam essa inclusão, porque sabemos que no passado as famílias muitas vezes guardavam seus filhos, né? As crianças com deficiência eles não levavam para a escola, né? Então hoje em dia é muito importante esse elo entre a família e a escola, né? Esse feedback entre escola e família também, como os professores falaram aqui, né? A questão de se comunicar com o professor, olha, hoje ele não está bem, hoje ele está assim, né? Vamos ver o que é que a gente pode fazer. O professor do mesmo jeito, passar para a família como foi o comportamento do aluno na sala, como ele se comportou naquele dia, para juntos entrarem num só consenso e ver o que é o melhor para aquela criança. Ótimo. E aí nós vamos finalizar esse bate-papo de hoje com a palavra elo, não é, professor? Uma palavra que ficou muito forte em nossa conversa hoje é o elo da participação entre os pais e toda a nossa comunidade escolar. Se está gostando da nossa conversa, fica por aí que a gente não finalizou agora. Daqui a pouco voltamos para nossas considerações. Instituto Educacional Veracruz, quer mudar? Vem para cá. E voltamos com o nosso programa. Quero agradecer imensamente a audiência, você que está nos acompanhando, todos os programas. Agradecer aos nossos professores. Professor, sua consideração. Professoras, por favor. Então, pessoal, né, mais uma vez, quero agradecer ao convite da escola, né? Uma escola que vem aí abrindo aí o espaço da educação inclusiva, mostrando como é, sendo exemplo da educação inclusiva. Quero agradecer o convite, quero agradecer a audiência dos alunos, né? Os alunos que com certeza estão nos vendo, nos ouvindo nesse momento. Que fica aí o recadinho, tenha uma empatia para o seu colega que está do lado. Boa, professor. Não só na escola, mas também no dia a dia. O aluno cego lá, ó,
Eu vi uma pessoa cega na rua, dá a mão, pega no braço, oferece ajuda. Esse é o recadinho, empatia. Lugar, É verdade. Mais então, um ensinamento, professor. Quero agradecer. Só tenho a gente agradecer. sempre aprendendo cada dia. Professora Maíla, agradeço muito pela sua participação, pela sua contribuição em nossa conversa de hoje. Eu que agradeço o convite, né? Essa troca de saberes tão importante, essa troca de conhecimento, né? Que foi feita aqui. Também queria mandar um beijinho para os meus alunos do 3º ano, que com certeza estão me assistindo, certo? E que tudo que o professor Diego falou, que a gente possa pôr em prática, né? E que a palavra-chave de hoje foi empatia, né? Com certeza. Que a gente possa estar se colocando sempre no lugar do outro. Muito obrigado, professora. Professora Verônica, muito obrigado também por sua contribuição, trazer as suas ideias e também a Libras, que é lindo, é magnífico. Obrigado, professora. Eu também que agradeço o convite, né, da escola, da gente poder estar aqui também falando um pouquinho. É uma conversa, né, muito gostosa, que eu tenho certeza que o pessoal de casa tenha gostado. Meus alunos do 2º ano, né, eu sei que estão assistindo. Agradecer também aos colegas, né, que eu sei que realmente foi uma conversa, mas uma conversa que foi de aprendizado e que realmente essa questão de incluir é muito importante, né, nas escolas e na escola que a gente está fazendo parte, né, a Vera Cruz. Com muita satisfação, né, que eu estive aqui e aí agradeço mais uma vez. Nós que agradecemos a participação de todos, né? Sejam sempre muito bem-vindos ao nosso programa Vera Cruz em Ação. E se você está gostando das nossas conversas, está gostando da nossa programação, fica ligado, coloca na sua agenda, porque temos encontro marcado todas as quintas-feiras, às 19h15, aqui, através da TV Sol e todos os canais de comunicação do nosso Instituto. Estamos no Instagram, no Facebook e também no nosso YouTube. Já convido a você para se inscrever, vai lá, aciona as notificações para que você possa receber as programações do nosso Instituto. Programa Vera Cruz em Ação. Quer mudar? Vem para cá.